pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a reforma tributária, especialmente na questão da tributação das offshore. Deixa eu explicar. A proposta que o Paulo Guedes fez vai tributar os investimentos que os brasileiros, pessoas físicas, mantenham no exterior por meio de offshore. Hoje em dia, esses investimentos não são tributados, ou melhor, são tributados só quando a pessoa tem um dinheiro numa empresa no exterior. A gente chama de offshore, mas na verdade é qualquer empresa no exterior. Não necessariamente tem que estar no paraíso fiscal, tá? Uma empresa no exterior, tem um dinheiro lá, um investimento. A pessoa que tem esse investimento só paga o imposto no Brasil quando ela traz os dividendos para o Brasil. Então, às vezes, a pessoa abre uma empresa nas Ilhas Caimã, ou mesmo na Flórida, na Inglaterra, põe um investimento lá, o investimento rende 10, 20 anos. Depois de 20 anos, a pessoa vem e traz para o Brasil esse dinheiro. Ou então ela nem traz. A pessoa se muda do Brasil, né? Vai do Brasil para a Europa, sai com o dinheiro lá e nunca paga imposto no Brasil. Isso é um tipo de planejamento tributário clássico, que já existe no Brasil, sei lá, há 100 anos, sempre o pessoal utilizou desse tipo de planejamento. Não é ilegal, está dentro da lei, tanto que agora teve uma proposta para mudar a lei, né? Mas isso nunca foi ilegal. O que é ilegal, que a gente tem na cabeça, né, de muito político, muito bandido que faz isso, é quando a pessoa não declara os investimentos ou não declara a empresa, a existência da empresa. Mas se a pessoa declara que a empresa existe, ela pode colocar lá R$1 milhão, investir durante 10 anos e não pagar imposto ao longo desse período, por causa do nosso sistema, que só tributa os dividendos da empresa, né? E não o lucro lá dentro da empresa. Bom, o que essa proposta veio fazer? É o seguinte, em 2012, por ali, esse sistema também valia mais ou menos para as empresas brasileiras, foi modificado. Então hoje, quando uma empresa brasileira tem uma filial no exterior, se essa filial tem lucro no balanço, mesmo que não distribua para o Brasil, a empresa no Brasil tem que pagar imposto. Ou seja, antes de receber o dinheiro no Brasil, a empresa brasileira tem que pagar imposto. Essa reforma veio no sentido de dar o mesmo tratamento da empresa para a pessoa física. Ou seja, obrigar a pessoa física que tem uma empresa no exterior, se essa empresa tiver lucro meramente contábil, né, em balanço, esse dinheiro já tem que ser tributado no Brasil de uma vez, ainda que o dinheiro não venha e ainda que o dinheiro nem exista. Porque ocorrem situações em que a empresa tem lucro no balanço, tem um lucro lá de 100, mas na verdade no caixa só tem 10. O lucro no balanço existe porque ele tem uma série de previsões futuras, etc e tal, e isso acontece. Estou vendo bastante gente aí, muito obrigado, maravilha, bem-vindos. Se tiverem perguntas, tá, pessoal, fiquem à vontade para fazer. Bom, essa aulinha que eu vou dar hoje aqui, essa mini live, é mais para os estudantes de direito, tá, pessoal? Eu não vou dar as soluções empacotadinhas para os investidores, não. Vai ficar para o segundo momento. Hoje é para quem quer entender o que está acontecendo, por isso que eu estou dando esse histórico aqui. Então, o Brasil, lá em mais ou menos em 2012, fez essa alteração para as empresas. Na época, já tinha um projeto de fazer essa mesma alteração que a gente está discutindo hoje. A Receita Federal foi derrotada nesse projeto e agora a Receita apresentou de novo, tentando forçar essa tributação. Muita gente ficou muito desesperada. Por quê? Porque muitas pessoas, não só bilionários, famílias normais, têm uma estrutura dessa no exterior. Ou porque, sei lá, a filha foi fazer um intercâmbio há muito tempo atrás, a pessoa morou no exterior e abriu um investimento lá, ou então muita gente tem esse tipo de empresa no exterior para comprar imóvel em Miami. Até alguns anos atrás saiu uma notícia que um ministro do Supremo tinha comprado um imóvel em Miami por meio de uma empresa assim. Essas coisas são normais no Brasil, muita gente tem. Às vezes para ter imóvel, às vezes para ter uma aposentadoria, etc. Bom, o que a lei diz? A lei diz o seguinte, só para a gente poder entender, para não criar desespero. A lei fala assim, o projeto de lei, né, pelo menos, que tem duas condições básicas. A primeira é que essa empresa no exterior tem que estar localizada num paraíso fiscal, que é o paraíso fiscal, a gente presume, da lista oficial que o governo mantém. O governo tem uma lista de paraísos fiscais. Ou de regimes fiscais privilegiados, que são regimes especiais dentro do país, que tem um efeito de um paraíso fiscal. O exemplo mais clássico é da Ilha da Madeira, lá em Portugal, que é bem tradicional, já existe há muito tempo, embora Portugal não seja um paraíso fiscal, a Ilha da Madeira é, de certa forma, um paraíso fiscal. Mesma coisa a China. A China não é um paraíso fiscal, mas tem Hong Kong, que tem um sistema próprio, como se fosse um país separado dentro do país, né? E esse sim é considerado um paraíso fiscal. Bom, quando uma pessoa no Brasil controla uma instituição que está no paraíso fiscal, aí sim você tem o primeiro elemento para aplicar essa norma. E qual é o segundo elemento? Que essa empresa ou instituição no exterior apure lucro em balanço. Então, se o brasileiro mora no Brasil,
tem alguma entidade no exterior que está em paraíso fiscal, e essa entidade no exterior apura lucro em balanço, aí sim nós vamos ter tributação no Brasil. Então o que a gente vê que são as duas condições da lei? É a apuração, a existência de empresa ou entidade, né, mesmo despersonalizada. A lei faz uma alusão assim, a trusts e fundações, ou seja, qualquer tipo de entidade jurídica que fique no exterior, esteja em paraíso fiscal ou em país de regime privilegiado e que tenha o balanço e o balanço demonstre lucros. São essas as duas condições. Por que o governo adotou essas duas condições? Ele expressamente menciona, ali, né, assinado pelo Paulo Guedes na apresentação do projeto, que ele está adotando as linhas da norma da OCDE. A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, tipo um clubinho de países ricos. Ela solta várias normas tributárias, ou pelo menos vários padrões tributários internacionais. Um deles, o mais famoso dos últimos anos, é chamado BEPS, B-E-P-S, Base Eroding Profit Shifting, erosão da base tributária e a migração arbitrária de lucros, mais ou menos quer dizer isso. É um programa da OCDE que quer fazer leis no mundo inteiro para evitar que as empresas possam ser tributadas em países onde a tributação é pequena ou paraísos fiscais e que elas sejam forçadas a serem tributadas nos países onde a tributação é maior. É uma coisa bem direcionada para você pensar assim, em Google, Amazon, né, essas empresas muito grandes que por meio de planejamento tributário conseguem pagar uma tributação muito, muito pequenininha. Bom, isso aí que serve para as empresas grandes, a Receita Federal está importando para servir para todo mundo no Brasil, inclusive para as pessoas físicas. Para as empresas brasileiras já existe e agora para as pessoas físicas. Então esse é o contexto, a gente está importando uma legislação estrangeira. E por que a Receita, nesse caso, comprou a ideia? Porque para a Receita é bom no sentido que antecipa a Receita. Ou seja, a Receita tributária que a Receita teria daqui 10 anos, 20 anos, ela acaba tendo agora, ano a ano. Né? Idealmente ano a ano, que é quando essas entidades fazem o balanço. Bom, e aí? Né? Se passar essa lei, tem jeito de contornar isso? O que vai acontecer? Vou dar, como eu falei, eu não estou dando aqui uma solução, um pacote de solução para o cliente. Né? Estou explicando aqui para os advogados e contadores o que isso atrai normalmente, qual é a consequência de leis como essa tem tido no restante do mundo. Primeira coisa, a primeira coisa que elas fazem diante de uma lei dessa é migrar os investimentos de paraísos fiscais ou sistemas regimes privilegiados para países normais, tradicionais. Então, o veículo de investimento que ela tinha às vezes nas Ilhas Caimã, ela vai mudar para Delaware, nos Estados Unidos. Ou então, se ela tinha um investimento ali em Hong Kong, talvez ela vai mudar para Singapura, porque Singapura é um paraíso fiscal, na realidade, mas só algumas estruturas dentro de Singapura são consideradas paraísos fiscais pela Receita Federal. Outras estruturas lá dentro, embora paguem pouquíssimo, imposto nenhum, não são consideradas paraísos fiscais. Então, quem estava em Hong Kong vai para Singapura. Quem estava ali em Liechtenstein, algum paraíso fiscal da Europa, vai talvez para a Irlanda, ou para outros países da Europa, até a Suíça serve para isso, que tem benefícios fiscais, mas que não são considerados paraísos fiscais realmente, né, oficialmente. Bom, essa é a primeira consequência. As pessoas migram para países que não são paraísos fiscais. Dentro desses países que não são paraísos fiscais, elas vão buscar sistemas, elementos, modos de investimento, benefícios fiscais que gerem o mesmo efeito, ou seja, que façam com que elas não sejam tributadas agora, só lá no futuro. Tem 1000 maneiras de fazer isso. Muitos projetos, muitos sistemas entre os países que permitem esse tipo de postergação tributária. Então você vê que o primeiro objetivo da lei, na verdade, não é exatamente conseguir dinheiro para a Receita, porque ela sabe que as pessoas vão mudar de país e continuar não pagando. É forçar as pessoas a abandonarem os paraísos fiscais ou, indiretamente, obrigar os paraísos fiscais a mudarem as leis internas e acabarem com esse negócio de pagar pouco imposto, né? Porque está atrapalhando a festa dos outros países. Eu acho muito importante ter essa visão internacional, porque senão vocês nunca vão entender o objetivo real dessa lei, né? O objetivo real da lei não é imediatamente colocar dinheiro na Receita, é sim indiretamente aplicar a agenda da OCDE e impedir que as pessoas estejam em paraísos fiscais. O paraíso fiscal é bom, né? Fazendo aqui uma parte. O paraíso fiscal é o seguinte, ele dá muitas vantagens para as pessoas, especialmente pessoas físicas, também para as empresas. Então ele dá anonimidade. Hoje em dia essa palavra é mal vista, né? Anonimidade. Mas durante muito tempo era muito comum que as pessoas fizessem negócios anônimos até para preservar a família. E hoje em dia no Brasil, isso continua sendo comum. Ou seja, às vezes a pessoa é rica, você nem sabe onde é que ela mora, onde é que ela está. Porque ela apaga, né? Tira o nome da lista, apaga os dados públicos todos para tentar se preservar.
Inclusive tem um contrato tradicionalíssimo no Brasil, que já vem aí de 200 anos, que é o contrato de comissão. Contrato tipo de comissão, tá? Não é de corretagem, que é o que vocês devem estar pensando. Contrato de comissão é quando você contrata uma pessoa, põe dinheiro na mão dela, essa pessoa faz os negócios que você manda, mas ela faz em nome próprio. Então é como se fosse assim, eu quero comprar um carro. Aí, hoje em dia eu vou alugar um carro, se eu não quiser que meu nome apareça. Mas antigamente como é que eu fazia? Eu dava dinheiro na mão de uma pessoa de confiança, ela ia lá, comprava o carro em nome dela, e depois me passava o carro, me cedia o direito de uso do carro. Esse é o contrato tipo de comissão, tá no Código Civil. Sempre foi utilizado nos países de tradição latina, e é uma maneira de você se manter anônimo no mercado. Não é ilegal, é no sentido de preservar a intimidade da pessoa. Então, um excelente comentário aqui. O pessoal confunde anônimo com clandestino. Não, gente. Uma coisa clandestina é uma coisa que foge dos trâmites legais. Então, por exemplo, um exemplo bom no Brasil, eu quero comprar uma arma. Ao invés de eu fazer lá todo o procedimento no exército, tirar o CAC e tal, eu vou na esquina e compro uma arma ilegal. Aí é clandestino. Ou então, quando a pessoa está trabalhando com alguma coisa que é em si legal, né? É um comércio de drogas, tem que ser clandestino, porque não pode ser à luz do dia. Agora, uma coisa anônima é, por exemplo, a sociedade anônima. Você sabe a lista de todos os acionistas da Vale do Rio Doce? Ninguém sabe da Petrobras, né? Tem milhares e muda todo dia. Todo mundo digita que o pessoal está comprando, está vendendo. Ou seja, a anonimidade nesse sentido é um veículo para facilitar as relações comerciais. Isso na esfera nacional, você não sabe quem são os acionistas, né? Nem da Fiat, nem da Petrobras, etc. E internacionalmente da mesma forma. Você tem empresas que querem se estruturar de uma maneira que permita a elas, até para preservar oportunidades de mercado. Né? Então, às vezes, a empresa vai abrir uma filial ali no país da África, né? Em Angola. Mas se eu chegar lá com o meu nome, todo mundo vai saber, o mercado vai saber, vai se movimentar. Talvez eu precise de um pouco de privacidade para conseguir estabelecer o meu negócio. Não tem nada a ver com ilegalidade. Tem a ver hoje, porque isso foi muito colocado na nossa cabeça, né? Que tudo tem que ser muito às claras e tal. Claro, é às claras no sentido que tem que ser legal e tem que ser público. Você não vai fazer escondido. Mas você tem que ter maneiras de fazer que não exponham o seu nome diretamente. Esse que é o sentido da anonimidade e é o que a gente usa todo dia, por meio das sociedades anônimas, que são as maiores empresas que existem no mundo inteiro. E os países offshore permitem isso. Qual é o problema? É que, da mesma forma que no Brasil tem gente que abusa, internacionalmente as pessoas tentavam abusar das offshores para transferir propina, transferir dinheiro de terrorismo, essas coisas, né? Tráfico humano, coisas realmente terríveis. Agora, a maneira como as offshores são combatidas hoje, o dinheiro ilegal que circula nas offshores é muito pequeno comparado com o dinheiro legítimo. Mas a tendência política hoje é acabar totalmente com as offshores, acabar com a anonimidade e acabar com a possibilidade de isenção tributária, eu encaro de uma maneira bem cínica. Né? Para começar, porque você vê que eles querem acabar com a concorrência tributária. Porque às vezes o mesmo país que está votando lá para acabar com a offshore tem um benefício, um sistema privilegiado dentro dele mesmo. Tem dois exemplos aqui, né? Ilha da Madeira em Portugal e Hong Kong na China. Tem diversos outros. Até o Brasil, indiretamente, se você pensar na Zona Franca de Manaus, etc., também tem alguns regimes privilegiados. Só que não tão assim, né? Como em outros lugares do mundo. Então, eu acho que o objetivo disso é realmente meio que fazer uma espécie de guerra comercial internacional. Não tem esses objetivos declarados, né? Quero acabar com o tráfico de drogas. Claro que a gente quer, mas eu não acho que esse seja o meio. Eu acho que isso é mais uma propaganda que eles põem em cima do projeto de lei. Bom, mas a gente sabe que, voltando aqui, qual é a primeira maneira, então, de evitar que a pessoa que mora no Brasil seja tributada nos rendimentos que ela acumulou num veículo de investimento num paraíso fiscal? Ou, de um modo geral, num veículo de investimento no exterior. Primeira maneira é colocar num país que esteja fora da lista dos paraísos fiscais. A lista dos paraísos fiscais hoje atualizada, vocês vão consultar na Instrução Normativa da Receita, Instrução Normativa 1037 de 2010. Ela já foi atualizada diversas vezes, mas na 1037 consolidada você encontra. Inclusive é um ótimo teste de geografia. Tem vários países lá super desconhecidos. Eu leio assim, acho que eu já conheço todos, mas hoje mesmo lendo, eu vi aqui uma menção a uma ilha que fica ali no Irã, no Estreito de Hormuz, que eu não conhecia. Eu falei, gente, olha pra você ver. O nome dela é engraçado, tem árabe. Qashm, Ilha Qashm, que é uma espécie de paraíso fiscal muito semelhante à Ilha da Madeira, mas em relação ao Irã. Então, assim, você acaba descobrindo várias coisas. É bem divertido de ler e, claro, que também nos dá a informação dos países que a Receita
considera como paraísos fiscais. Essa lista está sempre sendo atualizada, tá? A Suíça já entrou, já saiu, Singapura estava, saiu depois, Costa Rica entrou, depois saiu, outros países são acrescentados. Então é sempre importante a gente acompanhar. Essa lista não é igual no mundo inteiro. A União Europeia tem uma lista própria, os Estados Unidos têm uma lista própria. Tem vários órgãos internacionais que têm sugestões de listas, então os regimes entram e saem. Tem que ficar bem ligado. Bom, primeira maneira então de evitar a tributação no Brasil é tirar a empresa dessa lista, dos países dessa lista e passar para outros países. Nos países de tradição inglesa, ou seja, do common law, é muito fácil mudar a sede da empresa. Basicamente é como se você arquivasse uma alteração contratual e fala assim, os diretores da empresa que se reuniam nas Ilhas Caimã agora vão se reunir em Delaware. A sede da empresa mudou, porque eles têm um conceito, estou simplificando um pouco, mas assim, na prática é isso mesmo. Eles têm um conceito de sede empresarial um pouco diferente do nosso. Aqui a sede é muito vinculada assim, ao local físico da empresa, né, ao registro. Nesse país de common law, de lei de raiz inglesa, é só você mudar a sede da diretoria e basicamente você muda a empresa. Então é muito fácil. Se você estava nas Ilhas Virgens Britânicas, mudar a empresa, por exemplo, para a Inglaterra. Super, bem tranquilo mesmo, assim, em termos documentais. Muito mais fácil que você pegar uma empresa que está no Brasil e mudar para a Argentina, por exemplo. Aqui é outro sistema totalmente diferente. Tem que, às vezes, liquidar a empresa aqui, abrir uma empresa nova lá, né, transferir os ativos. É bem mais complexo. Então, primeira opção, mudar para um país que não tenha tributação favorecida, não esteja nessa lista. E qual é a segunda opção? A segunda opção é, mantendo o investimento onde ele está, ou seja, mantendo essa empresa no exterior, você fazer um ajuste contábil de modo a eliminar o lucro anual. Vamos lá, essa é a parte mais técnica, né, da live. Fazer um ajuste contábil para eliminar o lucro anual. Primeira coisa, isso pode dentro de certos limites. Então, por exemplo, você não pode falsificar o balanço da empresa, né? Ou seja, a empresa deu lá um lucro de investimento de R$500 mil no ano. Aí você vai lá e fala, o lucro foi zero. Não, isso é crime. Imagino que em todos os países do mundo isso vai continuar sendo crime, é uma falsificação. Então não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, por exemplo, você só vai colocar cada país, na verdade, tem uma regra contábil, embora exista um padrão mais ou menos internacional, ao qual até o Brasil aderiu. Mas, por exemplo, você pode, em muitos países, você pode dizer assim, ó, eu tenho um investimento e o investimento só matura daqui a 10 anos. Seria, por exemplo, aqui no Brasil, como você compra títulos do governo, tem um CDB de longo prazo. Dependendo do país, você vai pegar esse investimento que matura daqui a 10 anos e vai dizer, esse ano, você botou o dinheiro no banco, 10 anos, né? Ele vai ficar lá. Ou seja, durante 10 anos a empresa não tem aquele dinheiro, o dinheiro não está com ela. Vai ter países em que você vai ser obrigado a dizer assim, não, eu não tenho dinheiro, mas eu vou jogar aqui o proporcional do que a empresa teria ganho, que seria lá 1/10 do rendimento depois de 10 anos. Esse rendimento pode entrar no balanço. Agora, dependendo da interpretação contábil ou dos usos daquele país, pode ser que você não lance nada. Você fala, não, o resultado é zero, porque eu só vou ter resultado aqui 10 anos, não adianta ter zero valor presente, porque é muito longo. Então são detalhes dessa natureza que permitem que a empresa, mesmo no paraíso fiscal, tenha um resultado no balanço que seja zero, ou seja, que não apresente lucro. E isso permitiria que a pessoa, estando no Brasil, mantendo a empresa no exterior, não pagasse imposto de renda aqui. Por quê? Por falta de uma das condições. A primeira condição foi satisfeita, que é ter a empresa no paraíso fiscal. A segunda condição não foi satisfeita, que é ter lucro no balanço. Bom, essa questão do lucro do balanço, ela permite desdobramentos enormes, vocês não imaginam. Então, porque, por exemplo, esse exemplo que eu dei foi super simples, né? É um investimento de longo prazo. Mas mesmo isso também seria para uma empresa que só faz investimentos. Agora, se for uma empresa ativa, ou seja, ela tem investimentos e tem um negócio, ela importa e exporta, ela licencia software, ela compra coisas, existem diversas maneiras contábeis de você mover as contas do balanço de modo que ela não tenha um lucro tributável. Uma delas, aí esses exemplos que eu vou dar aqui, pessoal, estou falando assim de modo lato, tá? A gente precisaria depois pegar dentro da ciência contábil e analisar direitinho. Mas só para simplificar, dar alguns exemplos, um colorido. Você pega o rendimento da empresa e joga para reservas obrigatórias ou reservas de contingência. Ele não vai aparecer como lucro, vai aparecer como reserva. Vai haver um aumento patrimonial da empresa, mas não como lucro, entende? É muito comum também as pessoas criam grupos de empresas, ou seja, duas empresas, uma cria uma dívida com a outra. E essa, de modo que uma delas, a que está ligada à pessoa física no Brasil, está sempre endividada com uma outra. E essa outra aqui tem um crédito, mas nunca recebe o crédito. É uma maneira também de baixar o lucro. Em relação a essas
esses planejamentos tributários contábeis abusivos, também há regras internacionais, tanto da OCDE quanto aqui no Brasil. Só que como são regras que, digamos assim, são modelos internacionais, eles têm que se concentrar, se materializar em cada país, você acaba achando um tipo de brecha. Então, em alguns países você consegue fazer uma coisa, em outros países consegue fazer outra. No fim das contas, com um bom planejamento, você acaba conseguindo baixar quase zero, ou zerando mesmo o lucro tributável em balanço. Outra coisa importante, essa lei aqui, ela não foi feita super fechadinha. Você vê que ela foi feita meio como um jogar verde mesmo, um teste. Porque ela de cara permite aqui alguns planejamentos. Por exemplo, ela diz que o controle sobre as empresas tem que ser de mais de 50%. Então, se você, por exemplo, tem 1% da empresa e uma opção de compra do restante das cotas, das ações da empresa no exterior, inicialmente você não estaria sujeito a essa normativa. A não ser que você tenha realmente poder de efetivo controle, que ele também menciona. Mas mesmo essa questão do controle é difícil de apurar. Porque dependendo às vezes você tem a opção, você abre uma empresa, você põe outros sócios na empresa, tem uma opção de compra que te permite alguns poderes de veto. Por exemplo, você não pode liquidar a empresa, mas não te dá poder de direção efetivo. Esses detalhes de planejamento são exatamente o serviço que os bancos de investimento e os escritórios especializados em investimentos fazem, porque eles montam um contrato social da empresa, olhando bem a lei brasileira e falam assim, olha, tem essa brecha, essa brecha, essa brecha. Então você vai ser, entre aspas, dono da empresa, mas não vai ter poder diretivo, vai ter menos de 50%. Por outro lado, você tem uma opção de compra para realizar esse lucro daqui a 10 anos. Então eles vão montar uma estrutura que vai te permitir encaixar na norma, sem estar fraudando a lei, nada disso, né? Mas meio que assim, dando uma forçada para estar no limite ali da legislação, mas do lado de dentro da lei, né? Isso que importa. E isso provavelmente é o que vai acontecer. Ou seja, se essa lei passar, as pessoas que têm investimentos no exterior vão adaptar os investimentos, ou jogando para um país que não é paraíso fiscal, ou mantendo dentro de um paraíso fiscal, de uma maneira que não gere lucro tributável no balanço, porque não gere tributação no Brasil. Essa é a tendência. E o que os advogados, meus alunos, têm que estudar para entender isso? Estudar bem o BEPS, as normas da OCDE, estudar bem os critérios internacionais de contabilidade, né, para saber o que é uma contabilidade abusiva e o que não é. Isso aí não só contadores têm que estudar, os advogados também têm que estudar. E verificar a legislação de cada país, especialmente a legislação societária, para ver quais tipos de ajustes, tipos de arranjo de diretoria, poderes de veto, opções de compra são possíveis. A lei mais acessível é das Ilhas Virgens Britânicas, que ela, inclusive, é modelo dos outros paraísos fiscais. É uma lei já mais antiga, bem estudada. Então, eu indico que vocês comecem a estudar por ela. Isso vai, se essa lei realmente passar, vai ser um conhecimento obrigatório do advogado que trabalha em direito internacional, senão não vai conseguir orientar nunca os clientes. Bom, pessoal, eu acho que era isso. São os pontos mais importantes que eu encontrei nessa norma. É claro que o planejamento específico, né, de empresa para empresa, como que vai ser feito, se vão ser feitas 2 empresas, ou uma empresa, um trust, uma fundação, ou se basta uma empresa, mas você faz uma parceria com o banco e o banco gerencia os investimentos sem que eles sejam líquidos. Tudo isso acabam sendo pacotes que o mercado vai apresentando. Tem vários outros países que têm essa tributação, e já tem vários trusts e bancos de investimento no mundo que já oferecem esses serviços. Eu conheço mesmo, tem muitos trusts e bancos de investimento sediados na Suíça, tem muitos sediados na Nova Zelândia, né, o brasileiro em geral não conhece, mas que eles já são feitos para abordar essa legislação. Então, para fechar, eu queria que vocês entendessem que essa legislação, o objetivo dela não é imediatamente tributar, mas sim forçar uma agenda de acabar com paraísos fiscais e deixar o Brasil alinhado com a OCDE. Esse é o objetivo principal. Muito obrigado, viu? Um abraço, tchau, tchau.